Vamos lá ouvir uma história da constelação. Essa pessoa, né, essa cliente veio olhar para a sogra dela. Então eu vim contar aqui para vocês o que aconteceu. Bom, ela falou que sempre se deu bem, ela é casada, mas nos últimos tempos ela não tá se dando tão bem assim com a sogra. O marido dela é filho único, não foi criado com o pai, então era só ele e a mãe, e eles têm aí uma ligação muito forte. Quando, né, a gente coloca isso no campo, fica dessa forma aqui, a sogra, ela, e o marido nem olha, o marido fica assim, olhando lá para outras coisas. O que acontecia aqui? Ela e a sogra, elas competiam pelo mesmo lugar. Entenda que aqui não tem hierarquia, né? A sogra não tá lá no lugar dela. E foi exatamente isso que eu falei pra ela. Olha, não dá pra vocês ocuparem o mesmo lugar. Aqui o que acontece? As duas estão no lugar de mãe. As duas querem mandar. E era o que acontecia ali, né? Ela trazia algumas coisas pro marido, a mãe trazia outras coisas pro marido, né? Pro filho. E ele ficava ali naquela situação, tanto é que ele sai da situação, ele não olha para isso porque é difícil para ele, é pesado, né? É como se ali ele tivesse sempre que escolher entre a mulher e a mãe, isso para um filho é pesado. E isso tudo acontecia, esse conflito, porque as duas queriam ocupar o mesmo lugar, né? De mandar nele. E ele, sendo, né, foi criado por uma mãe forte, buscou a mesma coisa nela, buscou uma mulher forte. E ele, um homem inseguro, né? E ele trazia isso, né? Então elas mandavam muito nele. Quando ela entende que mãe é mãe e esposa é esposa, não tem mais competição. Porque a competição só acontece quando duas pessoas querem ocupar o mesmo lugar. Se uma ocupa o seu e a outra ocupa o seu, acaba a competição, acaba o conflito, acabam as brigas. E o importante, né, que eu falei pra ela, deixa o seu esposo aqui ser um homem. Ele já tem mãe, ele não precisa de uma outra mãe. E você precisa enxergar ele não como uma criança, como pequeno, que você vai precisar dar ordem. Você precisa enxergar ele como um homem capaz. Aí você ocupa o seu lugar de esposa e não de mãe. Então entende toda a dinâmica aqui envolvida que fazia com que ela tivesse esse conflito com a sogra? E aí faz sentido essa história? Isso acontece aí? Me conte se fez sentido e como é que é a relação aí com a sua sogra.